E aí, gente, beleza? Eu tava fazendo a live aqui agora por uma confusãozinha que eu fiz na página pessoal e não fiz na página do aqui do Pinheiro Consultoria Financeira. Então é isso aí, agora eu vou dar continuidade aqui na live que eu já tava fazendo. Eu tava falando a respeito dos livros, né, que eu anunciei na página, que são os 4 livros que mudaram a minha vida. Eu já tava falando a respeito do primeiro livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e eu vou continuar falando aqui agora, tá? Esse livro do autor Robert Kiyosaki, em que ele conta a história da vida dele, conta qual foi a vivência que ele teve com o pai rico e o pai pobre, que o pai pobre na verdade era o seu pai biológico, né? Esse pai rico era o pai do melhor amigo dele de infância. E eu tava falando a respeito das coisas que ele aprendeu com esse pai rico dele. Aí eu vou dar continuidade agora. Esse pai rico que falava as coisas pra ele que eram muito diferentes das coisas que o pai pobre dele dizia, eram coisas que sempre davam choque. Por exemplo, o pai pobre dele falava muito a respeito de você construir o patrimônio, de você ter dinheiro expresso em patrimônios, ou seja, expresso em casa, expresso em carro, porque aquilo dava uma sensação de segurança para ele. Aquilo dava a sensação de que ele estava no caminho certo, conquistando as coisas. E o pai rico sempre dizia para ele: não construa patrimônio, construa ativos, porque são os ativos que vão aumentar a sua renda. Ou seja, ele trouxe para ele uma visão totalmente invertida da que o pai dele dizia. O pai dele dizia: trabalhe duro, ganhe seu salário e transforme esse salário em patrimônio. E na cabeça do pai pobre dele, este patrimônio que ele estava construindo, na verdade, era uma coisa boa para ele. Na cabeça dele era um investimento que ele fazia a longo prazo. Só que na verdade ele não enxergava que o que ele estava construindo sem uma renda suficiente para sustentar aquele patrimônio que ele estava construindo, na verdade o que ele estava fazendo era desperdiçando o tempo dele de vida no longo prazo, porque ele gastava todo o dinheiro que ele tinha, todo o tempo que ele tinha na vida dele. E aí, Artemisa, bem-vinda. Todo o tempo que ele tinha na vida dele para poder trabalhar e construir os ativos que são necessários, ele gastava trabalhando, pagando as contas, se endividando mais e tendo uma ilusão de que ele está aumentando a condição dele de ter mais dinheiro. Porque na cabeça dele, esse comprar a casa, que ele demorava ali 20 anos, 25 anos para poder pagar a casa, nesse tempo todinho valeu a pena ter a casa. E naquele tempo, o máximo que ele poderia ter era aquela casa, aquilo dava a segurança para ele. Enquanto o pai rico dele dizia que ele devia usar o tempo dele de forma muito inteligente para construir ativos, porque são os ativos que vão aumentar a renda. Porque a renda proveniente de um salário, ela é fixa, ela é limitada, e você ganha por hora. No regime, agora falando do Brasil, né? O livro é de um americano, mas agora falando da nossa realidade aqui no Brasil. Uma pessoa que ela trabalha CLT, ela geralmente ganha por horas, né? Se você ganha por produto, geralmente você já está trabalhando como empresário. Então, a lógica de você trabalhar por horas limita totalmente a sua lógica de perspecção de vida. Porque se você apenas trabalha por horas e não pensa em construir ativos ao longo da sua vida, você está fadado a viver uma vida inteira ganhando salário, pagando conta, e quando você se aposentar, atualmente na nossa realidade brasileira, o seu salário ainda vai decrescer e você não vai ter construído o patrimônio que as pessoas às vezes têm a ilusão de que estão construindo, que é comprar uma casa, e que aquilo vai ser a resolução de todos os problemas dela. Quando na verdade, se acontecer qualquer emergência, a primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer é vender a casa. E não construiu ativo. Não fez por onde aquela renda que ela tem ser maior e maior e maior. O livro ele fala, esse autor, o Robert Kiyosaki, ele fala que só tem 2 maneiras de ficar rico. Ou você nasce rico, ou você faz com que o seu dinheiro, que a sua renda seja maior do que os seus gastos. Nesse momento, ele traz uma reflexão muito profunda de que mais dinheiro não é a solução. Parece contraditório, né? Parece que eu falei uma coisa e acabei de dizer, mas ele explica o porquê. O que a pessoa tem que mudar é a mentalidade. Ela tem que mudar o foco dela, mudar o foco da vida dela para poder conquistar ativos. Os ricos, na maneira como ele traz no livro, os ricos gastam o tempo deles aumentando a possibilidade de ter ativos. E que cada ativo que você ganha, cada ativo que você acrescenta ali na sua lista, na verdade é uma forma de você não ter que mais se preocupar em ficar trabalhando para poder ganhar dinheiro. Porque você está usando bem o seu tempo. E ao longo do tempo, você constrói tantos ativos que você conquista a sua liberdade financeira.
e a sua renda proveniente de um salário não é mais necessária. Então, na maneira como ele traz, da mentalidade, veja bem, ele não está falando de quem tem dinheiro e de quem não tem. Ele está falando da mentalidade do rico e da mentalidade do pobre, que nem sempre é expressa no dinheiro que a pessoa tem. Por que ele fala isso? Porque ele fala o seguinte: o dinheiro pelo dinheiro, sem uma mentalidade, sem um foco, sem um objetivo, ele na verdade só vai potencializar a sua mentalidade. Como assim? Uma pessoa que tem a mentalidade que ele atribui como a mentalidade do pobre, vai fazer o que com mais dinheiro? Bom, na maneira como ele traz, o pobre, ao invés de pensar em construir ativos, ele pensa em adquirir passivos. O que são os passivos na abordagem que ele traz no livro? Veja bem, não estou falando aqui numa abordagem contábil, estou falando da abordagem que ele traz no livro, que é a aplicação prática na nossa vida. Quando você compra uma casa, se você não está pensando em alugar essa casa e com o aluguel que você fizer com essa casa você construir uma renda, você está comprando um passivo. Existe algum problema nisso? Não, ele não fala isso em momento nenhum. O que ele fala é que você tem que entender a mentalidade correta de que o que é comprar uma casa se você não está pensando em fazer dela uma forma de renda. Você está adquirindo um passivo. Então, o que ele diz que o pobre faz? Ele fica adquirindo passivos e fica aumentando as suas dívidas, aumentando os seus gastos, e no fim das contas ele não construiu ativos. Então ele nunca sai da mesma situação. Então, o que ele diz que vai acontecer com o pobre quando ele ganha mais dinheiro? O pobre, ele simplesmente vai comprar passivos mais caros e vai fazer dívidas maiores, ao invés de ganhar mais dinheiro, ao invés de construir ativos que são sementes que ele vai plantando e que no longo prazo ele colhe as sementes, ele colhe os frutos. Então, por isso que ele explica, ele traz uma reflexão muito profunda, que o dinheiro pelo dinheiro não faz diferença. O que a pessoa tem que mudar é a mentalidade dela. Ela tem que sair da mentalidade do pobre e adquirir a mentalidade do rico. E a maneira como ele vai contando as histórias a respeito de como que o pai rico dele falava para ele fazer, eram maneiras assim bem revolucionárias. Ele teve o primeiro emprego dele com 9 anos de idade. Então as coisas que ele traz no livro são um pouco polêmicas, mas a maneira, as lições que ele aprendeu com essas vivências que ele teve são muito interessantes. Ele começou a trabalhar com 9 anos, mas obviamente não era regime de escravidão, era só uma atividade ali que os dois pais tinham combinado para ele poder aprender alguma coisa com aquilo. Um exemplo que ele dá disso, como que você aplica isso na vida real? Quando ele era criança, ele começou a perceber que esse pai rico dele tinha muita coisa para ensinar para ele. Então ele pediu para esse pai rico ensinar ele. Isso ele tinha 9 anos de idade. Ele pediu: por favor, me ensina a ficar rico, eu quero ficar rico. Eu não quero ficar que nem o meu pai. E esse pai rico, ele era amigo do pai dele também. Então ele foi lá, conversou com ele e falou que ele ia propor para ele um emprego. Claro que, assim, um emprego na maneira da criança ver, não era um emprego propriamente dito. Então ele chama ele para trabalhar numa loja de gibis que ele tem. Ele tinha alguns pequenos empreendimentos. Aí ele começa a trabalhar nessa loja de gibi. Quando ele chega nessa loja, ele é contratado só para ficar tirando a poeira dos livros. A loja era uma loja de esquina, em que toda vez que passava um carro, levantava a poeira e sujava os livros todos. Então ele tinha que ir lá e ficar tirando a poeira dos livros. Isso ele tinha 9 anos de idade. Ele ganhava, eu não lembro muito bem agora o valor que ele fala, mas eram alguns centavos por dia. Ele ganhava, se não me engano, eram 5 cents, 10 cents por dia, alguma coisa assim. E ele ficava tirando livro, e tirando pó. E ele passou um dia, passou uma semana, passou um tempo, ele começou a ficar cansado daquilo. E ele começou a ficar injuriado. Ele falava assim: meu irmão, isso ele criança, né? Ele pensando: gente, ele não está me ensinando nada com isso, o que eu estou aprendendo aqui? Isso não é isso que eu estava pedindo para ele. Aí ele chega para ele e ele fala assim: olha, é o seguinte, eu não tô gostando disso, eu não tô aprendendo nada, você não tá me ensinando nada. E falou um monte de verdade pro pai rico dele. Aí ele fala assim: e é o seguinte, eu quero me demitir. Aí ele se demitiu. Aí o pai rico olhou pra ele assim: você ainda não tá aprendendo nada. Então pra você o que tá acontecendo? Ele: pra mim você tá pagando pouco e não tá me ensinando o que eu tô querendo. Eu tô trabalhando muito, ganhando pouco, e não tá mudando a minha situação. Aí ele falava assim pra ele: é o seguinte, o problema então é o dinheiro? Aí ele falava: sim. E se eu fizer o seguinte, e se eu te der 10 cents? Aí ele fala:
Não, se você me der 10 cents ainda tá pouco, pra mim ainda tá baixo o valor. Aí ele fala, é mesmo? E se eu te der 20 cents? Aí ele vai olhando pra ele assim, ele fala, não, mas ainda tá pouco, ainda não vai resolver o meu problema. Aí ele, e se eu te pagar $1? Aí ele olha pra ele assim, $1 é 20 vezes o que eu tava ganhando, né? Aí ele fala, olha, $1 eu vou pensar, mas eu acho que ainda é pouco. Ele, vou fazer o seguinte então, eu vou te pagar $5 por dia. Pra uma criança naquela situação, $5 era muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele falou, $5 por dia? Eu tava trabalhando ganhando 5 cents. Com certeza, eu aceito. Ele fala, então você tá demitido. E nesse momento ele não entende, não acredita. Ele volta pra casa, assim, indignado. Se queixa com o pai dele, fala um monte de coisa. Ele fala, não, ele me demitiu. Eu pedi um aumento, ele sem ter, assim, multiplicou 100 vezes meu salário. Quando eu aceitei, ele me demitiu. E ele ficou indignado. Nessa situação, ele passou alguns dias. Aí ele volta lá na casa do pai rico dele e pede o emprego de volta. Aí ele fala, ué, mas você tá querendo emprego de volta? Como assim? Ele, sim, eu prometo que eu vou fazer por onde para poder aprender as coisas que eu preciso. Aí ele vai lá, tem uma conversa longa com ele a respeito dele ter maturidade, de poder entender que o trabalho ele tem que ser observado. Ele fala, dá uma série de conselhos para ele, isso quando ele era criança. Aí ele aceita o trabalho de volta, ele só aceita contratar ele de volta com uma condição. Aí ele, qual? Que você trabalhe de graça. E ele ficou olhando assim e aceitou. E foi trabalhar de graça para poder aprender. Quando ele trabalha de graça, ele começa a observar tudo o que acontece na loja. Ele não está se preocupando mais com 5 cents que ele estava ganhando no final do dia. Ele começa a se preocupar com o que está acontecendo. Como ele pode transformar aquela oportunidade em dinheiro. Como ele faz com que aquilo seja dinheiro. Aí ele começa a observar o funcionamento da loja. Ele começa a observar que quando os gibis iam ficando velhos e ninguém comprava, é alguma situação assim que acontece no livro. Os gibis iam ficando velhos e eles iam reaproveitando aquelas páginas. Eles faziam algum esquema lá que eles tiravam as capas e jogaram fora os livros e só aproveitavam as capas. Era alguma coisa assim. E ele viu que ele jogava os gibis fora, os gibis que ainda estava dando para ler. Ele adorava, ele era criança, ele adorava ficar lendo gibi. E a irmã dele, que ele tinha uma irmã mais velha, ela estava estudando ainda no ensino médio na época. E essa irmã dele, ela ficava muito tempo em casa, estudando na garagem. E ele começou a pensar, como que eu posso... E aí, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Sandra Lopes também, sejam bem-vindas. Só fui ver agora que vocês entraram. Aí ele começou a pensar, como é que eu posso fazer dinheiro com isso aqui que eu estou vivendo? Aí ele foi lá, perguntou se tinha algum problema ele pegar os gibis que eles estavam jogando fora. E eles aceitaram. Ele foi lá, pegou os gibis e começou a levar para casa. Nessa que ele começou a levar para casa, ele começou a estocar na garagem dele uma pilha de gibis. E aquela pilha de gibis que ele estocou, ele começou a fazer o quê? Ele pedia para a irmã dele, que era mais velha, ficar tomando conta dos gibis e começou a abrir a garagem dele para os amigos dele da rua começar a ir lá e pagar por hora para ler quantos gibis quisesse. Então eles pagavam 5 cents por hora. É alguma coisa assim, não estou lembrado exatamente dos valores. Então ele começa a cobrar por hora para os amigos dele irem lá na garagem dele, enquanto a irmã dele estava tomando conta, para poder ganhar por hora, para as pessoas poderem ler quantos gibis quisessem. E nessa brincadeira ninguém mais queria comprar gibi, porque a única diferença entre os gibis da loja e os gibis lá da garagem é que eles estavam sem capa. Então todo mundo começou a ir na casa dele para poder ler gibi. E a irmã dele ficava lá tomando conta, ele dava uma porcentagem do que ele estava ganhando para a irmã dele só ficar lá estudando, olhando as crianças. E quando ele via, ele já estava ficando rico, na visão dele de criança, né, com aquele dinheiro que ele estava ganhando. E enquanto ele estava lá na loja, aprendendo e conversando com o pai rico, a irmã dele estava trabalhando para ele, ganhando uma porcentagem para não fazer nada, e ele estava fazendo dinheiro. O que o pai rico ensinou para ele com isso? Ensinou que o dinheiro pelo dinheiro não significa nada. O dinheiro só vai potencializar o que você tem dentro de você. Quando ele ofereceu mais dinheiro, o olho do pobre brilhou e ele acabou sendo demitido, porque ele mostrou que ele não tinha valor para trabalhar com ele. Mas quando ele quis trabalhar de graça para poder aprender e mostrar que ele conseguia aprender alguma coisa com aquilo, dar algum retorno para ele, aí ele começou a valer a pena. Ele começou a querer contratar ele de volta. Então ele trouxe para ele ali algumas noções muito importantes com coisas que ele aprendeu e que ele pôde praticar durante a vida dele todinha. Esse livro é muito interessante mesmo. Então ele trouxe uma visão para mim que realmente
assim, abriu minha mente. Eu não conseguia imaginar as coisas acontecendo dessa forma e como que eu poderia aplicar isso na minha vida. Então esse primeiro livro mudou muito a minha vida nesse aspecto. Foi o primeiro que eu li e foi um ótimo primeiro livro para ler. É um livro de finanças que fala de dinheiro o livro inteiro e você não precisa fazer nenhuma conta direito. Ele fala a respeito da mentalidade. Por isso que existe um termo que ficou muito comum aí no dia hoje, que é o mindset, que é uma coisa que as pessoas precisam mudar, é o primeiro passo, é o mindset. É por isso, essa mentalidade que a pessoa tem de transformar a mentalidade de pobre na mentalidade de rico. Essa é a mensagem do Robert Kiyosaki, que ele passou nesse livro e que eu estou querendo transmitir aqui para vocês também. Recomendo muito a leitura desse livro. O nome do livro é Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito interessante. Eu ia mostrar ele aqui agora, só que eu emprestei para um amigo. Ele está de me devolver faz um tempo já. Estou esperando essa devolução. Quando acabar o coronavírus, eu vou lá na casa dele buscar. O segundo livro, que faz parte grato aí por escrever. O segundo livro que faz parte desses 4 que mudaram a minha vida se chama Do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro. É um livro assim mais atual, né? Que é um livro de o Thiago Nigro é um investidor que ele tem uma série de ramos em que ele atua hoje em dia e que ele começou na Bolsa de Valores, né? Ele tem uma história de vida bem extensa que não vem ao caso aqui contar tudinho. Mas ele divide esse livro dele em 3 pilares bem interessantes. O primeiro pilar é o pilar de gastar bem. Quando ele fala a respeito de algumas dicas que ele dá para a pessoa entender que o que acontece, inclusive é bem em consonância com esse livro do Pai Rico, Pai Pobre. Foi interessante a ordem que eu li. Ele fala a respeito da importância da pessoa gastar bem o dinheiro dela. Justamente que não adianta simplesmente ela ganhar mais. Porque se ela ganha mais e não sabe gastar o dinheiro dela, aquilo não vai adiantar nada. Então, quando a pessoa aprende a gastar bem, ela abre mais oportunidades, mais possibilidades na vida dela. Aí ele traz algumas dicas assim. Uma delas que eu estou buscando até hoje adotar, na medida do possível, é a respeito de como fazer com o orçamento da pessoa. Isso, claro, pode se aplicar para um negócio também, claro, nas proporções que sejam cabíveis. Ele fala a respeito do gasto de 50% da sua renda com gastos essenciais, aqueles que são necessários para a sua subsistência, ali o aluguel, conta de água, conta de luz, alimentação. Então esses são alguns dos gastos essenciais que ele aponta. 10% do orçamento das suas receitas você gastar com gastos não essenciais, coisas que você simplesmente acha que são boas, que são legais para você, mas que não são essenciais e nem são simplesmente luxo, assim, coisas que você quer fazer para se divertir. Aquelas coisas que a gente compra no dia a dia, que nem pagar uma parcela de uma academia, comprar um curso, comprar alguma coisa assim que você acha interessante. Comprar o curso não, comprar um curso sim entra em outra categoria, que é dos 30% que ele fala para a pessoa ter com investimentos. E ele fala que os primeiros investimentos, ele fala em outras oportunidades isso, que o primeiro investimento que a pessoa deve fazer com o dinheiro que ela destinou para aquilo é comprar livros, comprar conhecimento, investir em conhecimento. Esse é o primeiro grande investimento que uma pessoa deve fazer, adquirir mais conhecimento. E a partir do momento ele dá uma série de orientações de como fazer para investir melhor, que é o segundo pilar do livro, como investir melhor. Nesse como investir melhor, ele traz algumas noções básicas dos investimentos, ensina que a pessoa deve, para poder fazer investimentos mais certeiros, buscar as novas tendências do mercado, pensar no que vai dar dinheiro no futuro, no que as empresas estão ficando ultrapassadas, ou no que as empresas estão se adiantando e demonstrando que tem potencial para crescer. Aí ele começa a introduzir nas pessoas a visão do investidor, de pensar no longo prazo, não pensar em ficar ganhando muito dinheiro num curto intervalo de tempo. Ele fala a respeito da pessoa construir a sua riqueza para poder alcançar um dia a sua liberdade financeira. Então ele fala a respeito disso, ele fala da importância de você estudar sempre, de você estar sempre se atualizando, sempre buscando conhecimento. E que esse é um investimento que nunca é demais. A pessoa sempre deve estar buscando conhecimento. E nessa que ele fala a respeito dos investimentos a longo prazo, ele fala que ele chama da magia dos juros compostos. Porque nunca é tarde para você começar a investir e nunca é cedo demais. Você sempre deve buscar o mais rápido possível começar a investir, começar a pensar no longo prazo, porque na magia dos juros compostos, que eu não vou entrar aqui em detalhes matemáticos de como é que funciona, mas quando você começa a investir cedo, no longo prazo, quanto mais tempo antes você começou a investir, maior vão ser os seus juros, o valor que você vai ganhar proveniente daqueles investimentos que você fez.
Então ele traz algumas noções bem interessantes. Inclusive foi nesse pilar que ele fala, que ele começa a explicar como é que funciona os investimentos, como é que funciona o mercado de ações, em que ele traz o conceito dos fundos imobiliários que assim, mudaram a minha concepção de investimento. Foi um lugar por onde eu comecei a investir e comecei a ver uns ganhos bem interessantes. Esse é um investimento que você só tem a ganhar e ninguém pode tirar. Exatamente, esse investimento do conhecimento que você está falando, né, Ana? Interessante, é isso mesmo. Que é um investimento que fica na cabeça, não se perde com o tempo. E o terceiro grande pilar desse livro é o pilar de ganhar mais. É onde ele explica que por esta ordem, primeiro, aprendendo a gastar bem, depois, entendendo como se investe melhor, você começa a ter condições para poder gastar suas energias pensando em como ganhar mais dinheiro. É onde ele fala para você buscar uma forma, dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, de sair da linha de produção. Lembrando o que a gente tinha falado a respeito do livro do Pai Rico, Pai Pobre. Sair da linha de produção, você ter a condição de ganhar dinheiro sem precisar estar investindo em estar gastando o seu ativo mais valioso, que é o tempo. Quando você sai da linha de produção, quando você possibilita que outra pessoa trabalhe para você, ganhando de forma justa por isso, e você ganhando com o trabalho dessa outra pessoa também, de forma colaborativa, você consegue multiplicar o seu ativo mais valioso, que é o tempo. Você ganha mais tempo para pensar em mais formas de ganhar dinheiro. Então, esse é o pilar que a pessoa costuma, assim, seguindo essa ordem, é o terceiro pilar que a pessoa deve se preocupar. E nessa que ele busca maneiras de ganhar mais, ele explica a importância que tem o empreendimento. Ele fala a respeito da importância que tem a pessoa entender que a forma mais fácil e ilimitada de ficar rico é empreendendo, de alguma forma. Por isso que ele fala a respeito da pessoa, como ela pedir um aumento, para poder ela aprender a ter mais condições no trabalho dela, para ela também pensar em como ganhar mais, buscar maneiras de identificar nela qual é o talento que ela tem, qual é a coisa que ela pode fazer para ela poder prestar uma consultoria, dar uma aula, dar aula particular. Eu comecei a empreender há um tempo atrás na minha vida dando aula particular. Eu percebi ali o potencial que tem você pensar numa coisa que você gosta de fazer, que você faz bem, e você começar a ganhar dinheiro com isso. Eu vi que é possível na prática. Comecei quando eu tinha 17 anos. Então, a importância que tem a pessoa empreender e trazer essa força do empreendimento para a cabeça dela. Ela não apenas pensar em empreender no sentido de ter uma empresa, no sentido de ter o pensamento empreendedor, pensar em inovar, pensar em trazer coisas boas para a vida dela, pensar em servir a sociedade de maneira em que ela seja útil para as pessoas e, claro, ganhe financeiramente bem em relação àquilo que ela está fazendo. Então, ele fala a respeito dessas coisas que são tão importantes na vida de um empreendedor, da vida de quem está pensando em ganhar mais dinheiro. Depois de ter lido esses dois livros, a minha vida já tinha mudado bastante. Foi um período em que eu comecei a me movimentar e as coisas foram acontecendo uma coisa depois da outra, e eu ainda estou nesse momento de ficar as coisas acontecendo e eu estou muito feliz com esse movimento. A partir desses dois livros, eu fui ler outros dois livros que realmente foram duas ótimas escolhas que eu fiz. Esses dois livros são de um escritor chamado Napoleon Hill. É um escritor americano que ele tem uma história de vida muito interessante, muito interessante. Dá pra ver que é uma pessoa, não sei se ele faz isso de forma intencional, mas é uma pessoa muito espiritualizada. Napoleon Hill, quando ele estava na faculdade dele, ele começou a fazer entrevistas com as pessoas, querendo entender como que elas fracassavam na vida delas. Então, nessa brincadeira, ele fez durante um grande intervalo de tempo na juventude dele um trabalho de entrevistar pessoas. Então, ele começou a entrevistar muitas pessoas do mundo todo, querendo entender o porquê que elas fracassaram, qual foi o motivo do fracasso delas. Até que chegou um momento em que ele... Esse livro... Quem pensa enriquece. Esse livro é interessante. Ele é o segundo, eu ainda estou falando de um outro antes. Primeiro eu estou falando um pouquinho a respeito de Napoleon Hill para vocês entenderem de onde vêm os livros dele. Chegou um momento em que ele entrevistou um grande empresário chamado Andrew Carnegie, que é um empresário que, quem sabe um pouco a respeito do mercado lá nos Estados Unidos, sabe que ele é uma pessoa renomada no mundo inteiro, e o patrimônio que ele construiu foi, sinceramente, assim, absurdo. Quando ele entrevistou o Andrew, ele falou para ele
por que que ele não começa a entrevistar as pessoas que são vitoriosas? Por que que você está entrevistando as pessoas que deram errado? Entrevista quem deu certo. Então ele faz para ele uma proposta de emprego, em que ele oferece para ele uma possibilidade de trabalhar para ele, que era o Andrew, entrevistando pessoas do mundo inteiro que são bem-sucedidas. Pessoas que fizeram por onde ter uma vitória e o que que elas fizeram para poder ter essa vitória. Tô vendo aí a galera comentando dos livros dele, realmente são livros muito bons. Aí a Fernanda comentando, a Mari, realmente podem continuar falando aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que eu vou buscando atender aqui. E em um desses momentos em que ele está entrevistando essas pessoas, é o momento em que ele escreve um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, que é um livro muito polêmico, que ele ficou durante 70 anos escondido. Um livro que ele escreveu em 1930 e pouco, não lembro agora exatamente o ano, e só agora, nos anos 2000, que ele foi editado e publicado. Um livro que ficou escondido, porque naquela época era um livro que ia causar muito alvoroço e as pessoas não iam compreender o que ele estava querendo dizer no livro. Ele conta nesse livro que em uma das entrevistas que ele estava fazendo, ele fez uma viagem e ele foi se hospedar no hotel. Nesse hotel, quando ele chegou no quarto dele, ele se deparou com o diabo. Ele encontrou o diabo. E ele fala de um jeito muito interessante de como que foi esse encontro com o diabo. Ele fala que no momento em que ele encontrou com ele decodificou, decifrou o código de pensamentos que o diabo tinha. E desta forma o diabo não conseguia mentir para ele. É muito interessante isso. Então ele decide entrevistar o diabo. Então ele faz uma entrevista. O livro é a entrevista que ele fez com o diabo. E as coisas que ele revela nesse livro são coisas muito interessantes. Muito interessantes. Para começar, é engraçado a forma como o diabo já se apresenta para ele. Ele exige que seja chamado de Vossa Majestade. E ele pergunta por que eu tenho que chamar de Vossa Majestade. E ele fala assim: bem sabe você que eu domino 98% de todas as pessoas que habitam a Terra. Isso não é digno de realeza? Já mostra uma vaidade bem interessante. Aí ele fala assim que ele faz parte e ele constitui 50% de toda matéria e energia que constitui o universo, que constitui a Terra. Então ele começa a fazer uma série de perguntas para o diabo e ele começa a querer entender como que o diabo age na vida das pessoas. Com essa entrevista que ele faz com o diabo, ele vai escrevendo. O livro inteiro Aí eu comprei a versão de bolso, que é o diamante de bolso. Então o livro inteiro é uma conversa. Ele perguntando, o diabo respondendo. E o diabo explica para ele a maneira como ele atinge as pessoas, como que ele chega no pensamento das pessoas. O livro explica, acredite se quiser, dessa maneira. Ele fala que existem duas fontes que irradiam pensamento para a Terra. Uma fonte é a fonte a quem ele faz referência como a fonte da inteligência infinita. É assim que ele chama Deus, a inteligência infinita. E a fonte do diabo. Então o diabo explica o que ele fica irradiando para as pessoas para poder controlar 98% das pessoas que habitam a Terra. Bem-vindas aí, Flávia Elíada, Iraci, sejam bem-vindas. Nesse momento em que ele fala isso, ele começa. O nome é Mais Esperto que o Diabo. É um livro muito interessante do escritor Napoleon Hill. Ele diz que ele começa a influenciar a vida das pessoas através do pensamento. E que aí ele pergunta: e onde que você se apresenta pelo pensamento para as pessoas? Ele fala assim: você não vai acreditar. Principalmente nas igrejas, nas escolas e nas famílias. Ele diz que nas igrejas é a maneira como ele traz no livro, por isso que ele era tão polêmico nessa época. Ele fala que nas igrejas é passado para as pessoas desde criança o discurso do medo, o discurso de que se você não fizer por onde, você vai para o inferno. Então você tem que fazer o que a igreja manda para você não ir para o inferno. Isso, a primeira coisa que gera na pessoa é o medo. E ele fala que o medo é o primeiro gatilho que ele utiliza para poder fisgar a pessoa. Que pelo medo a pessoa não pensa por si. Ela fica com medo de agir e age o que estão pedindo.
Então por isso que ele fala que através dos pastores ele domina as pessoas. Porque os pastores que têm o discurso do medo estão alienando as pessoas. E ele fala que a grande ferramenta que ele tem para poder dominar as pessoas é a alienação. Porque através do medo que é implantado na cabeça das pessoas, elas deixam de pensar por si próprias. E elas se tornam pessoas alienadas, fazendo apenas o que os outros mandam. E que pela alienação ele consegue dominar a todos. Então ele faz afirmações no livro que são muito fortes e que é interessante. Quando eu li, eu fiz muitos exames nesse livro, muitos exames. Eu fiquei pensando realmente onde é que eu estou dando cabimento para ter alguma outra força que eu não queira influenciando no meu pensamento. Ele fala a respeito de como que ele transforma os fracassos das pessoas em alienações. Porque as pessoas tendem a, quando fracassar, desistir. E pela desistência, ela vai deixando de ter vontade, força própria, amor próprio, autoconfiança, que são valores positivos e que fazem com que as pessoas se tornem menos alienadas. Porque quando elas pensam por si próprias, pensam que elas são capazes de fazer o que elas querem fazer, elas se aderem à força do querer e elas conseguem frontear as barreiras da alienação e conseguem se conectar. Aí ele fala mais a respeito disso no outro livro, com a inteligência infinita. Esse livro ele fala assim coisas valiosíssimas. O livro que eu comprei, tudo isso está num livro de diamante de bolso, desse tamanhozinho assim, ó, cabia no meu bolso, tinha menos de 200 páginas. Eu li em uma semana só no metrô, indo para o trabalho e voltando. Um livro que vale muito a pena ler. Na Amazon, esse livro está custando R$10. É muito barato. Investimento valioso que qualquer pessoa pode fazer. Eu terminei esse livro, então eu já quis comprar um outro livro dele, que se chama Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Nesse livro ele traz mais algumas mensagens muito interessantes. Estou vendo aqui a hora. Ih, rapaz, a minha bateria está acabando. Então nesse livro Quem Pensa Enriquece, ele traz 15 capítulos, em que cada capítulo ele dá uma lição de como que a pessoa pode sair da alienação, parar de pensar, ligar o pensamento dela na fonte que irradia pensamentos negativos e começar a ligar o pensamento dela na fonte da inteligência infinita. O primeiro passo que ele fala, os 15 capítulos são os 15 passos em direção à riqueza que ele diz. O primeiro passo é o que ele chama de desejo, que eu prefiro falar como querer, mas ele fala como desejo. Ele fala a respeito da importância que a pessoa tem de querer, porque através do querer dela, do desejo que ela tem de conquistar o que ela está querendo conquistar, ela traça um plano, e através desse plano ele consegue chegar onde quer. O segundo passo, ele fala que é a fé, que através da fé, e quando ele diz fé, ele não está falando fé no sentido religioso da coisa, ele está falando a fé de que ele consegue fazer o que ele quer. Ele fala a respeito, ele dá algumas dicas e algumas isso também ele também faz no capítulo do desejo. Ele dá alguns métodos que a pessoa pode utilizar para poder desenvolver dentro dela o que ele chama de desejo, que eu prefiro chamar como querer. E nesse capítulo da fé também ele fala a respeito da importância que tem a pessoa, dentro do pensamento dela, visualizar onde ela quer chegar, visualizar os objetivos que ela tem e se visualizar conseguindo encontrar, conseguindo conquistar. E que esse princípio da fé, de que ela consegue, e que ele dá exemplos diversos em que como que a fé é movedora, a fé ela consegue realmente mover as coisas. Ele explica como que é o segundo pilar, o segundo passo em direção à riqueza. Ele dá alguns exemplos de como que a pessoa pode desenvolver a fé dela. É aí que ele faz o link com o terceiro passo, que é o princípio da autossugestão. Esse livro se chama Artemisia, esse livro se chama Quem Pensa Enriquece, é um livro bem famoso, do Napoleon Hill. Então ele começa a falar a respeito do princípio da autossugestão, que a partir da autossugestão a pessoa começa a programar o cérebro dela para poder buscar as soluções. Porque quando a pessoa fica se autossugestionando o tempo inteiro para buscar soluções, mesmo que ela ainda não as tenha, ela está ativando uma habilidade que o cérebro humano tem. Isso é a maneira como ele traz no livro.
ativando essa habilidade que o cérebro tem de encontrar soluções para tudo, de que tudo tem solução. Então o princípio da autossugestão está totalmente ligado à força que o pensamento tem de fazer acontecer dentro da cabeça da pessoa o início de uma solução de um problema. Aí ele parte para o quinto passo, que é o passo da imaginação, que ele diz que é a oficina da mente, que a partir da imaginação ele transforma essas imagens que foram autossugestionadas ao cérebro em ações. É o momento em que ela consegue romper essa barreira apenas da autossugestão e consegue transformar isso em ação. E isso vem através da imaginação. Por isso que ele fala o tempo inteiro da importância que tem um pensamento. A pessoa manter o pensamento ligado nas soluções e ligado na fonte da inteligência infinita. A partir desse quinto passo, ele direciona para o sexto. É o passo do planejamento organizado. Que quando ele pensa, pronto, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho fé que eu consigo chegar lá, vou me autossugestionar para conseguir imaginar o que eu tenho que fazer. Esse o que eu tenho que fazer, a pessoa organiza através de um planejamento organizado. Ela monta um planejamento. Ela fala, eu vou sair daqui, e eu vou chegar aqui, e eu vou chegar aqui, e continua e faz todo o caminho. Por isso que um dos produtos que eu tenho na minha consultoria é o produto do planejamento orçamentário. Em busca dos objetivos financeiros, a pessoa precisa de um planejamento. Esses livros, eu não estou lembrado muito bem do valor. O livro Pai Rico, Pai Pobre foi o mais caro de todos. E também para mim, realmente o que eu pagaria tranquilamente esse valor de novo. Eu comprei ele muito caro, que eu comprei na Livraria Leitura. Eu ainda não comprava pela internet nessa época. E eu comprei lá por R$80. Estava bem salgado o preço. Mas ele também tem venda na internet por uns preços bem mais em conta. O livro que eu comprei, esse livro aqui, Do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, eu paguei R$35,90 na Amazon, mais o frete. Esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, se eu não me engano, eu paguei R$45,90. Foi alguma coisa nesse preço assim, R$40, R$50. E o livro o Mais Esperto que o Diabo, que para mim foi o mais surpreendente, custou apenas R$10 na internet, a versão de bolso. Ele também tem a versão completa, que eu ainda não li. Eu li só a versão de bolso, para mim foi bem satisfatório. Voltando então os passos em direção à riqueza, ele passando deste planejamento organizado tem que botar a mudança no mindset também. Pois é, realmente. Depois que eu comecei a comprar pela internet, a minha vida mudou bastante. Aí, inclusive com isso que eu consegui montar essa pilha de livros que eu estou conseguindo construir aqui. Beleza. Então, quando a pessoa constrói o seu planejamento organizado em direção à riqueza, ela começa a desenvolver, de acordo com o autor, o sétimo passo, que é o passo da decisão, de não deixar para depois. Ele fala a respeito que as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que têm a capacidade de tomar decisões. Que a pessoa que ela fica muito em cima do muro, não toma uma decisão e acha que tomar uma decisão de forma demorada significa tomar uma decisão correta, ela acha que aquilo é a verdade, sendo que o que ele traz no livro é que justamente as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que têm a capacidade de tomar decisões de forma rápida e ser responsáveis pelas decisões que ela tomou. Ele fala de uma maneira bem forte a respeito disso. Que a pessoa que ela toma uma decisão, ela tem que saber tomar uma boa decisão de maneira rápida e saber sustentar a decisão que ela tomou. Ele fala que as pessoas bem-sucedidas não ficam voltando atrás sem necessidade. Só voltam atrás quando percebem que realmente cometeu um erro muito grande. Aí volta atrás no que disse, no que se comprometeu a fazer. Não ficam mudando de ideia o tempo inteiro. Ele fala que essa é uma característica muito importante de pessoas bem-sucedidas. Isso tudo que eu estou falando aqui foram ensinamentos que ele recolheu com as entrevistas que ele fez, com mais de 500 pessoas ricas no mundo inteiro. Ele foi anotando quais foram os passos que as pessoas seguiram e montou o seu próprio manual. O oitavo passo em direção à riqueza, ele chama do passo da persistência. Por quê? Como eu estava falando agora a respeito da decisão, ele diz que as pessoas decididas se movem. As pessoas decididas, elas fazem o que tem que fazer. E nessa que elas fazem o que tem que fazer, claramente, não conheço ninguém que só acerta. As pessoas naturalmente erram com o tempo. Não tem problema nisso. Mas
através da persistência, que ele faz um link no capítulo 2, que é o capítulo da fé, ele fala que através da persistência ele vai exercitando a capacidade dele de ter fé. Que através da persistência, através da habilidade de lidar com os erros dele, entender que o erro foi dele, entender que a decisão foi dele, o erro foi dele e não de mais outra pessoa, ele sabe que ele, como foi responsável pelo fracasso, ele também pode ser responsável pela virada, pela vitória. E que através dessa persistência ele vai exercitando a fé dele a ponto de conseguir chegar na vitória. Quando ele está chegando nesse momento de construir as pequenas vitórias do dia a dia para poder chegar na vitória maior, ele fala a respeito do nono passo, que é o que ele chama de mente mestra, que muitas pessoas chamam de mastermind, né? Fazendo uma troca de línguas. Esse princípio da mente mestra que ele fala é a importância de você se aliar a boas pessoas, se aliar a pessoas que têm conhecimento especializado. Ele fala, ninguém é obrigado a saber de tudo. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Esse cara, eu não falei um detalhe assim desse cara, né? Ele era amigo de Thomas Edison. Ele era amigo de diversos cientistas da época, lá nos Estados Unidos. Ele era brother do Thomas Edison, era o brother dele. E ele conversava muito com essas pessoas, e todo mundo se conhecia naquela época. O presidente, os governadores, todos os ricos daquela época tinham quase que uma seita. Eles eram amigos, eles se encontravam. E ele estava sempre nesses encontros, ele conversava com Andrew Carnegie, que quem pesquisa o nome dele na internet sabe a influência que ele teve nos Estados Unidos. Thomas Edison, o presidente, ele conhecia o presidente dos Estados Unidos na época, que eu não estou lembrado agora qual que é o nome. E ele falou a importância que teve para ele se aliar a essas pessoas. As pessoas, Artemisia comentou que sim, esse conselho tem no livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Pois é, a fonte não é qualquer uma, né? Então ele fala da importância de você se aliar a boas pessoas, pessoas que vão acrescentar na sua vida e pessoas que têm conhecimentos que você não tem. Porque ele diz que não tem... Pois é, a bateria aqui está em 10%. Quando chegar em 5% eu vou dar um jeito aqui de colocar um carregador. Nessa que ele fala a respeito de a pessoa buscar a mente mestra, ele vai se aliando a boas pessoas que vão poder contribuir na vida dele de uma forma positiva. E dessa forma ele consegue atender às diversas necessidades que sozinho ele não conseguiria. E ele diz isso na importância de montar um negócio. Você é a média das 5 pessoas com que você se cerca, exatamente. Isso eu vejo que é uma verdade. Então, quando ele monta esse ensinamento da mente mestra, ele entra no assunto também bem interessante, em que ele fala a respeito do mistério da transmutação do sexo. Ele fala da importância que tem o sexo, a prática de atividade sexual, para as pessoas bem-sucedidas. Ele fala que as pessoas conseguem despertar a imaginação delas para poder ter boas ideias e buscar novas soluções para a humanidade através de um alto momento de relaxamento mental. Quando a pessoa consegue se desvincular dos problemas que ela tem na vida dela, consegue se desvincular das coisas que estão a afligindo. E ele fala que uma ótima maneira de chegar nesse momento, desse estado de relaxamento mental, para poder se conectar com a inteligência infinita e buscar da inteligência infinita as ideias, as sugestões, as boas sugestões que ele busca, ele fala que o sexo é uma boa maneira de conseguir chegar desse lugar, desse relaxamento. Ele fala de vários estímulos que ele estudou nas grandes mentes do século, nas grandes mentes da humanidade, e ele diz que todas elas eram pessoas altamente sexualizadas. Todas elas não, mas ele dá alguns nomes, assim, dá uma lista de nomes, que eram pessoas altamente sexualizadas no aspecto de serem movidas pelo amor, serem movidas por uma paixão, por uma coisa que realmente tirava elas do próprio mundo delas para pensar em outra pessoa. Ele falou de Napoleão Bonaparte, falou de diversas pessoas que sempre os homens tinham uma amada e as mulheres tinham um amado. Ele fala dessa referência que tinha, da ligação entre o homem e a mulher e o tanto que os dois podem se auxiliar para poder chegar nos objetivos. Agora, falando da maneira como ele traz, ele fala dentro de um relacionamento. Ele fala dessa maneira mais séria, não fala de uma maneira tão leviana. Neste momento, ele fala a respeito da importância que tem o subconsciente.
Porque através do que a pessoa vai armazenando no subconsciente dela, ele chega na condição de, mesmo sem estar intencionalmente pensando, ele buscar soluções automaticamente. Neste momento ele consegue encontrar tudo o que ele precisava. Quando ele alimentou o subconsciente dele através da autossugestão, através da fé, através da imaginação, através de todas essas coisas que ele disse, ele fala da importância que tem você fazer essa alimentação para chegar no ponto do seu subconsciente conseguir conquistar as coisas para você. Você plantou isso e o seu subconsciente consegue colher esses frutos sozinho. Que naturalmente as coisas vão acontecendo para as pessoas que se movem. E é aí que ele começa a falar da importância que tem o cérebro. O potencial que tem o cérebro da mente humana. Ele fala a respeito... Por quê? O cérebro ele diz que é a conexão entre o corpo e a mente, o corpo e os pensamentos. É o cérebro que faz, digamos assim, esse processamento, né? Falando de uma maneira mais esdrúxula. E ele fala da importância que tem a pessoa saber conectar o pensamento dela e transmitir o pensamento dela para as coisas que ela quer, para poder conseguir conquistar o direito de receber de volta a transmissão dos pensamentos positivos. Os pensamentos da inteligência infinita. Rapaz, eu tenho que correr aqui. Os pensamentos da inteligência infinita. É onde ele fala que ele vai desenvolvendo, depois de seguir todos esses passos, o sexto sentido que ele chama, que é a conexão entre o homem e a inteligência infinita, que é como ele fala de Deus. E que através desse momento de introspecção, de poder desenvolver o pensamento a ponto de se conectar com Deus, a pessoa adquire uma condição, digamos assim, transcendental, uma coisa assim mais realmente fora da matéria, digamos assim. E depois ele dá algumas dicas a respeito, que é o 14º passo, que fala a respeito de enfrentar os fantasmas do medo, que são o que prendem, os fantasmas que prendem a pessoa no mundo que ela se encontra, daquele jeito ali que não pode ser de outra forma, e ensina que as pessoas devem enfrentar esses fantasmas. Daí ele fala a respeito da oficina do diabo, onde que o diabo age na vida das pessoas, fazendo um link com o livro Mais Esperto que o Diabo, onde ele fala a respeito das doenças imaginárias, das pessoas que ficam o tempo todo ali tomando remédio, pensando que está doente, e ficam alimentando dentro dela o tanto de problema que o corpo dela tem, e não pensa a respeito na saúde, não pensa na saúde, na cura, e ficam ligando o pensamento na doença e não ligam o pensamento na cura. Ele fala a respeito da importância de ter boas companhias, porque as más companhias são parte da oficina do diabo. Ele fala a respeito da pessoa parar de focar o pensamento dela nos problemas e focar o pensamento dela nas soluções, porque é as soluções que vão tirar ela daquela energia do pensamento do diabo. Ele fala a respeito que as pessoas devem buscar não manter a mente aberta a más influências, ou seja, se uma pessoa fica sugestionando para você um pensamento que não é positivo, a pessoa ter a habilidade e a seriedade de não aceitar aquele pensamento, não deixar a mente aberta para aquelas influências. Porque à medida que a pessoa vai se ligando em pensamentos ruins, ela vai conectando nessa fonte de pensamentos do diabo e ela adquire uma suscetibilidade maior a sugestões negativas. Então ele fala da importância, ele fala com muita seriedade nesse capítulo, a importância que a pessoa deve dar para poder manter o pensamento dela bem alimentado com coisas positivas que a conectem com a inteligência infinita. Esses 4 livros mudaram a minha vida. Eu espero ter passado aqui um pouco a respeito do porquê que mudou a minha vida de forma tão forte. E eu recomendo para todos a leitura desses 4 livros. Eu falei aqui muita coisa, mas não é nem 10% do que esses livros trazem. Fiz aqui só um resumo das mensagens que eu pude captar na minha vida, que fez diferença para mim. Mas existem muitas outras mensagens, histórias interessantíssimas em que a gente pode se identificar. Então é uma coisa que eu tava querendo aqui passar pra vocês. Estou querendo passar essa mensagem. E muito grato aí, viu? Hoje tem mais um bocadinho de livro aqui, ó, pra ler, ó. Falou que eu vou ter que ter mais livro. Eu tô lendo, tá um bocadinho que eu tô lendo agora. E é isso, tá? Grato pela participação de vocês. É muito bom quando vocês participam. Espero que vocês continuem aqui acompanhando as lives. Vou buscar trazer assuntos que sejam importantes como este. E conto com vocês amanhã na live às 20h20. Eu não ia fazer uma live amanhã, mas eu tô querendo fazer live também amanhã para poder continuar nessa linha de pensamento que eu tô.
E conto com vocês amanhã às 20h20. E segunda volta a rotina normal do desafio dos 20 dias. Então é isso. Grato pela companhia de vocês. Fiquem ligados na página. Dá uma olhada lá no meu Linktree, no meu perfil na bio, pra dar uma olhadinha que tem lá os meus links, o meu contato do WhatsApp, contato da minha página do Facebook, o meu contato aqui da página do Instagram, do meu site. Então sintam-se à vontade para dar uma olhadinha. E é isso. Grato pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.